Olá, programador, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de MQL5 e nesta aula vamos dar continuidade na estrutura do nosso robô. Na aula passada nós vimos a inclusão da biblioteca Trade, né, e utilizar a classe CTrade e agora utilizando a estrutura MQL-Rates. O primeiro passo já foi dado para a requisição de alguns dados. Agora nós vamos colocar aqui alguns inputs também e algumas variáveis, certo? Como nós vimos, os inputs pode ser colocado para que nós possamos alterar esses parâmetros fora do próprio código, né? Então, eu vou usar isso como modelo, apesar de não precisar, porque nós estamos criando um robô para nós, mas se caso você quiser um dia vender o seu algoritmo, você vai ter que utilizar bastante dessa classe. Então, nós vamos colocar aqui alguns inputs, certo? O primeiro input que eu vou colocar vai ser uma string, né? Que eu vou escrever aqui grupo, né? Grupo, vou colocar aqui assim, 2 pontos. Por que isso, Vitor? Porque vai ser a nossa base inicial. Nós vamos escrever aqui parâmetros iniciais. E depois a gente vai entender o porquê disso um pouco mais a fundo, para você poder entender. Porque quando nós colocamos isso aqui, nós arrastamos nosso robô para o gráfico, isso aqui que vai estar escrito lá nos parâmetros bonitinho, certo? O segundo input agora sim, de valores que nós vamos colocar, vai ser uma input do tipo double, certo? Do tipo double, escrita com o nome de contratos, certo? Por que contratos, Vitor? Essa aqui vai ser a nossa variável, ok? Números de contratos que a gente quer colocar. Então, vou colocar aqui um e vou colocar aqui contratos. Vou colocar aqui número de contratos. Por que tem que colocar porque é isso que vai aparecer para a gente lá. Não vai vir aqui contratos, né? Vai vir esse nome aqui, certo? Próximo input. Próximo input também vai ser do tipo double, certo? Também vai ser do tipo double e vai ser um input de stop, certo? Stop gain. Esse stop gain, ele vai ter 5. Vamos começar com 5. Certo? Vamos começar com 5. Então, aqui, podemos colocar assim, take profit, por exemplo, para ficar mais do linguajar de mercado, ok? Vamos colocar mais um input do tipo double, e colocar aqui o nosso stop loss, né? Se temos um alvo, temos um stop loss, certo? E vamos colocar aqui stop loss, stop loss, certo? Ok. Agora, qual é o próximo passo? Vamos colocar aqui, nós temos aqui, nós entramos na operação, né? Tecnicamente, vamos pensar junto comigo, para mim não esquecer nada. Entramos na operação, temos um alvo e temos um stop, certo? Basicamente, é isso aqui que nós precisamos ter numa operação. Agora, o que nós vamos puxar vai ser aqui um input, como nós vamos usar um volume, né? Então, eu quero colocar aqui um input do tipo inteiro, né? De volume, né? Então, nós podemos colocar aqui volumes, certo? O volumes, nós vamos colocar aqui um volume vamos iniciar com 1000, certo? Ou seja, eu quero saber aqui qual é o volume, por exemplo, eu quero um volume maior do que tanto, eu quero um volume maior do que tanto. Então, aqui nós vamos definir qual é o tamanho do volume que nós queremos, para que o nosso robô entenda isso e compre só quando atingir um certo nível de volume, certo? Agora que nós temos essas variáveis de colocar fora, né? Ou seja, nós vamos conseguir acessar fora do código essas variáveis, agora nós podemos colocar outros tipos de variáveis que também são importantes para isso. Nós vamos colocar, então, temos o contrato, temos o stop gain, stop loss, volume. Nós precisamos definir também uma coisa que é importante, o horário que nós queremos que o nosso robô opere. Então, nós podemos separar esse input, vamos separar ele aqui, e para fazer isso aqui, nós copiamos isso aqui, dá um Ctrl C, um Ctrl V, vamos colocar grupo e vamos colocar aqui parâmetros de horário, certo? Então, vamos só separar assim, ó, para ficar mais
mais clean para a gente. Então, vamos colocar o primeiro input, né? Primeiro input de inteiro, né? Primeiro input inteiro. E aqui nós vamos colocar um horário de abertura. O horário de abertura, nós podemos iniciar aqui com o número 9, certo? Com o número 9, ou seja, nosso robô vai operar no horário inicial das 9 horas, então horário de abertura. Então, nós precisamos definir também os segundos, né, que nós queremos, ou seja, quer que opere minuto de abertura, ou seja, abertura de posição. Quer que opere às 9h15, por exemplo, né? Então, nós colocamos aqui minuto de abertura, ok? Agora, vamos fazer o fechamento, né? Até que horas nós queremos que o nosso robô opere. Então, vamos colocar aqui um input inteiro, né? E vamos colocar aqui agora o horário de fechamento, certo? Horário de fechamento, eu quero que ele feche, por exemplo, às 16 horas. Né? Então, nós vemos aqui e colocamos hora de fechamento, tá certo? Faltou aqui uma barrinha, né? Hora de fechamento, certo? Agora também, da mesma forma que nós temos os minutos de fechamento, de abertura, nós temos o minuto de fechamento. Então, aqui nós temos, vamos colocar aqui um minuto aleatório, né? Às 16h30, para ele ficar aí igual, certo? Ótimo. Vamos agora, eu gosto das coisas bem alinhadinhas, né? Porque senão, minuto de fechamento. Aqui ficou minúsculo, vamos pôr maiúsculo, e aqui ficou um espaço. Beleza? Vamos compilar? Dois erros aqui. Quais são esses erros? Primeiro erro, nós temos aqui duas streams iguais aqui, ó, semi-expert, ok. Então, nós temos dois grupos, tá vendo? Por quê? Porque não pode ter igual. Então, vamos colocar um aqui. O que aconteceu agora? Aqui e aqui. Ele não está deixando eu colocar aqui. Então, vamos colocar aqui, início. E aqui, início também. Início. Não está deixando eu ficar sem valor. Qual que é o problema? Não estou entendendo aqui qual que é o problema desse cara. Início. Agora é o início que ele não está deixando. Início 2. Também não. Aqui, vamos usar então. O que nós vamos usar aqui? Ele não está deixando a gente usar dessa forma. Por algum motivo. Qual é o motivo? Eu ainda vou descobrir. Início e início. Ué, mas era para ele deixar eu fazer isso. Eu quero ter valor aqui. Parâmetros iniciais. Parâmetros iniciais. Qual que é o problema desse cara?
Beleza, vamos ver se funcionou lá. Ah, vamos colocar aqui o nosso robô e a modelo. Número de contratos, volume. O que eu quero fazer é separar isso aqui, ó, tá vendo? Eu quero colocar aqui uma separação, mas ele não está deixando fazer isso. Eu não estou gostando disso, porque eu quero fazer essa separação. Ele tem que deixar eu fazer essa separação. Ele não pode me travar aqui. Grupo B igual. Eu não quero colocar nada, ele tem que deixar eu fazer isso. Olha lá. Agora ele deixou, tá vendo? E agora eu quero fazer isso aqui, certo? E aqui, logicamente, tem que ser 1. E aqui, logicamente, ajustado. Ótimo. Eu acho que o problema era o nome do grupo. Coloquei grupo e foi. Provavelmente deve ter alguma coisa relacionada a isso. Então, vamos colocar aqui nosso expert modelo. Na verdade, eu já coloquei ele, então eu vou tirá-lo e vou colocá-lo de novo. Aí, ó, é isso que eu queria, tá vendo? Agora nós temos aqui, ó, os parâmetros iniciais, né? Separa aqui parâmetro de horário. Então, quando eu utilizo assim dessa forma, né, separando aqui, né, e no caso o problema era, eu acho que acredito que seja a palavra grupo, né? Vamos ver. Agora não foi, tá vendo? Agora se eu quiser colocar aqui group, né? Tá escrito group. Vamos escrever grupo para ver. Olha lá, ele deixou. Então, vamos pôr aqui grupo 1 e aqui grupo 2. Grupo 0. Olha lá, tá vendo? Tem hora que dá uns bugs que a gente não consegue compreender. Beleza, não tem problema, a gente ajusta. Somos programadores prontos para resolver qualquer tipo de problema. Ó, vamos tirar aqui de novo e vamos colocar. Olha lá, separadinho, tá vendo? E agora, se eu quiser colocar mais algumas coisas de parâmetros aqui, né? Por exemplo, qual tipo de média móvel que eu vou usar, né? Que você quer que o seu, o seu cliente vai usar, você pode fazer essa separação para ficar mais bonitinho para ele, né? Pode fazer assim também, ó. Podemos fazer o seguinte, podemos colocar aqui vai ser o 0, aqui vai ser o 1 e aqui vai ser o 2. E aqui vamos colocar parâmetros de indicadores. Vamos ver se vai funcionar. 0 a 0 erros, tá vendo? Aí você fala, pô, Vitor, você estava errando no código. Não tô, porque estava escrito a mesma coisa, né? Mas, às vezes, pode ocorrer esse tipo de problema. Então, a gente precisa entender, verificar, fazer os testes para que a gente possa entender que, às vezes, o erro não somos nós. Às vezes, pode acontecer de estar colocando outro tipo de coisa que não está fazendo sentido naquele momento. Então, ó, parâmetros de indicadores. Então, aqui nós podemos acrescentar, né, outros tipos de parâmetros. E você vai colocando ele aqui. Eu vou deixar a estrutura pronta para você poder usar da melhor forma que você desejar, tá certo? Então, desejo a você paz e prosperidade e até a próxima aula.